Boa noite. Olá, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Mônica, da Livraria da Tarde de São Paulo. A gente fica em Pinheiros, para quem não conhece. E estou muito feliz da gente estar abrindo o Esquenta Jabuti, já preparando aí para esse prêmio, que é o prêmio mais importante da literatura. E a gente começa com a vencedora do livro do ano e também do livro de poesia de 2020. Então, eu estou honradíssima de receber hoje aqui a Cida Pedrosa, essa poeta incrível, pernambucana. A gente vai ter muito assunto aí para tratar. E também eu convidei um amigo querido, que eu gosto muito, que é o Natan Matos, que é editor da Editora Moinhos, fundador da Editora Moinhos também, uma editora que a gente admira muito na Livraria da Tarde, que a gente adora. Então, eu vou convidar os dois para fazerem parte aqui dessa conversa comigo. Cida, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Mônica. Obrigada pelo convite, viu? Uma honra estar aqui. A honra é toda minha. Deixa eu trazer o Natan. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite a vocês duas, Mônica, Cida. Se é uma honra para vocês duas, então a minha aqui é inenarrável, porque primeiro estou comigo, que eu gosto muito, e aqui estou tendo o prazer aqui pela primeira vez falar também com a Cida, que, enfim, fiquei apaixonado por ter conhecido o livro dela no começo desse ano. Então, é realmente um prazer mesmo estar aqui com vocês. Prazer, Natan. Eu estava falando nos bastidores, né, gente, que eu acho que eu estava bem louca, assim, quando eu inventei de reunir essas três pessoas, me incluindo aqui, porque eu estou falando de São Paulo, mas não tem ninguém de São Paulo aqui nessa live, né? Então, eu sou mineira, Cida pernambucana, Natan cearense. Tudo gente que gosta de conversar demais da conta. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só tem 1 hora, então hoje a gente vai fazer um exercício de sermos concisos, que vai ser duro. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, eu quero fazer uma rápida apresentação da Cida, mas ela mesma pode falar dela, mas, bom, é poeta de Bodocó, Pernambuco, vereadora em Recife pelo PCdoB, formada em Direito, atua com Direitos Humanos e Prêmio Jabuti de Poesia, com seu livro Solo para Vialejo. Quem não leu, está super convidada a ler essa lindeza, com essa capa linda, que depois eu quero que você conte um pouquinho também dessa capa para a gente. Ama blues, ama Bob Dylan. E aí a gente vai ter muita conversa aqui pela frente. E eu queria começar, vou abrir aqui a perguntas. Boa noite para quem está chegando agora. Dizendo para a Cida o seguinte: Cida, bom, eu fiz meu dever de casa, né? Eu li, ouvi algumas entrevistas suas, podcast, vídeo no YouTube, e vi numa das entrevistas que eu li, ou em várias entrevistas que eu li, você diz aí que poesia e política são indissociáveis. E na hora de escolher o nome desse encontro, né? Eu coloquei Poesia como Arte Crítica do Mundo, pensando justamente nesse encontro, né, entre a poesia e a política. E então eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente desses dois temas na sua vida e um pouquinho também que você contasse para a gente por que você escreve. Boa noite a quem está nos assistindo. Boa noite de novo. Vou ser bem formal. Boa noite de novo, Mônica e Natan. A gente já se cumprimentou aqui no Esquenta. Quando eu digo isso, que política e poesia, para mim, são indissociáveis, primeiro, para mim, escrever é um ato político. Eu acho que eu não escrevo por diletantismo, sabe? Eu escrevo porque eu quero me comunicar, eu quero que as pessoas leiam e gostem, entendem, rasurem, não gostem. Que afete de alguma pessoa, isso é uma ação política. Quando você troca, quando você
quando você se relaciona com as pessoas e troca, e influi ou desinflui, ou o que for, isso é um ato político. E o próprio ato de escrever, as pessoas, na verdade, têm uma ideia muito equivocada da política, porque pensam em política como o ato de você ir eleger alguém e aquilo é a política. Política é uma coisa muito maior do que isso. Isso é uma atividade do exercício da democracia que você, de 2 em 2 anos, vai lá e escolhe alguém que vai te representar, seja no executivo, seja no legislativo. Isso é um instrumento. Política é uma coisa muito maior que isso, né? Política é uma questão, inclusive, muito filosófica. E acho que por motivos vários, se degenerou essa palavra política, como, da mesma forma, em um outro sentido, fizeram com que a poesia deixasse de ter o prestígio que tinha antes. Você tem duas palavras, uma que perde o prestígio com o passar da história, porque os poetas não são mais os importantes nos salões. Se você pensa no início, tudo era contado em verso. As histórias acontecidas na política eram contadas em versos. A Ilíada foi contada como, né? A Odisseia foi contada como? Como é que a gente sabe dos grandes feitos? Como é que a gente sabe dos mitos gregos? Dificilmente foi em texto em prosa. Foi parte da poesia que foi nos deixando de lado de um outro mundo, do tempo do pergaminho, do tempo e etc. Então, primeira coisa, aí com o passar do tempo, a poesia perde o seu lugar de fala na sociedade e passa cada dia a ser uma coisa mais à margem, e as pessoas a dizerem, não gosto de poesia, a gente estava falando sobre isso. A política, por conta de todas as questões das pessoas ligarem a política ao exercício da atividade política legislativa ou executiva, e como a imprensa taça, o político não presta, político rouba, também é outra palavra que está completamente colocada à margem. Então, nós estamos falando, por motivos diversos, de duas coisas que estão sendo colocadas à margem. Sim. Não sei se eu respondi. Respondeu. Faltou você responder por que você escreve. Mulher, porque se eu não escrever, eu fico doida. Tá dito, né? Eu já sou doida por natureza. Olha. Adorei. Quando eu não escrevo, assim, eu estou escrevendo pouco, estou quase doida, viu? É sério, eu tenho a necessidade, então eu tenho que escrever. Fazer o quê? E quando, numa mesma persona, a gente tem a política e a poeta? Como que se dá, né? Porque, assim, são duas coisas que ficam à margem, mas acabam que elas são o seu centro, digamos assim, né? Então, como que você, enquanto poeta, enquanto escritora, enquanto político, como você consegue lidar com as duas coisas, né? Porque eu acho que talvez é até algo inédito, assim, talvez, né? Eu não sei todo o histórico do Prêmio Jabuti, que é grande, de da gente ter tido talvez uma poeta, né, que era política, vencendo com o livro do ano, né? E eu fiquei pensando nisso conversando com a Mônica, ela falou disso, da poesia como arte crítica do mundo, né, que são indissociáveis, que isso tinha tudo a ver contigo, e agora ouvindo tu falar, como que é isso, assim, como é que é lidar com essas duas tensões em ti? Vê. Tem espaço para poesia, fazendo política? Eu sei que você já disse que é um ato político, fui escrever e tudo mais, mas digo, no dia a dia você, né, consegue lidar muito bem com essas duas personas da Cida? Eu não estou conseguindo lidar bem com o meu tempo. Com as duas personas, sim. Com o meu tempo, hoje em dia, eu estou dedicando muito mais tempo à política, a esse ato que nós estamos fazendo aqui, que é um ato político, do que ao ato de escrever. Eu preciso dosar na minha agenda essas duas coisas, porque senão eu vou ficar muito doidona. Então, assim, eu preciso conseguir pôr a minha escrita, quando eu falar a escrita, é o exercício. Aqui nós estamos falando de poesia, aqui é um ato político, mas aqui eu não estou criando. O ato de criação
Eu preciso colocar num tempo melhor na minha vida. Mas nem sempre isso foi pacífico. Nem sempre a persona política da persona poética foi pacífico. Foi um processo de construção da maturidade, né? Eu não costumava, eu não conseguia, por exemplo, eu estou na luta política desde muito cedo. E aí, eu, quando coloco a luta política, é a luta dos direitos, porque assim, isso é muito antes de eu ser vereadora. Né? Eu fui advogada de trabalhadoras e trabalhadores rurais com 23 anos de idade. Então, isso é uma batalha. Né? Acho que eu fui a primeira mulher advogada trabalhadora rural da zona da cana de Pernambuco. Num lugar machista, ameaçada de morte. Então, assim... Então, eu não conseguia dizer meus poemas nos comícios, eu me pegava dizendo os poemas dos outros, eu fazia uma fala, eu me pegava me apoiando em Dom Helder, me apoiando em Paulo Freire, me apoiando em Drummond. Vocês estão entendendo? Hoje em dia, tanto eu me apoio neles como em mim, porque quando eu consigo e fazer uma fala de direitos humanos e encaixar a minha poesia, eu estou me encaixando inteira. Não sei se eu estou me fazendo compreender. Eu não preciso mais encaixar só o texto de pessoas que eu gosto. Eu já me encaixo muito bem, mas isso não foi sempre assim. Até porque, como eu tinha uma poesia muito erótica, e embora eu tivesse textos assim, eu achava que as pessoas não entendiam. Isso é péssimo. Eu, na verdade, subverti uma coisa que eu detesto, que é achar que o outro não vai entender. Você tem sempre que achar que o outro pode ser afetado, que é passível de entendimento. Você não pode olhar para o outro e dizer ele não vai entender. Isso é um erro crasso do intelectualismo bobo. De que o conhecimento é teu, sabe? O outro não vai entender. Quem és tu para pré-julgar que o outro não vai entender? Tu não está dando nem a oportunidade de dizer. Né? Exatamente. Mesmo que num país desigual como o nosso, um dos mais desiguais do mundo, as experiências são sempre diferentes, né? Então, assim, pode ser que ele não vai entender da maneira como você quer e acho que nem necessita, né? Porque a poesia é justamente isso, né? Afeta o outro, assim como o ato político pode afetar as pessoas de maneira diferente. O verso, o poema, ela pode afetar de uma maneira diferente, mas que ainda assim vai funcionar, né? E eu acho que é justamente isso que tu falou, é essa a busca, né? É a busca dessa boa afetação, digamos assim. Você sabe que te ouvindo, Cida, eu fiquei me lembrando de um projeto que eu sou voluntária e uma das líderes desse projeto, ela sempre fala que a gente não pode subestimar, né, o leitor. Eu sou voluntária em um projeto de remissão de pena. Então, existe, você deve conhecer, né, existem os clubes de leitura nas prisões, os apenados, eles fazem, né, uma resenha sobre o livro, e eu sou uma das voluntárias que faz a análise de um parecer sobre a resenha, né? E quando a gente vai selecionar os livros para serem parte desse projeto, né? Sempre é uma discussão muito rica, mas sempre tem alguém que levanta, mas esse livro é tão difícil, será que a gente vai dar? E olha, é impressionante, assim, tem livros que a resenha é uma verdadeira aula de humanidade, assim, você fala, gente, né, eu não posso subestimar o leitor, assim. E a mesma coisa acontece com uma criança, por exemplo, que às vezes você também, né, é muito comum na livraria eu ouvir assim, esse livro é para qual idade? Muito bom. Eu falo, como assim, para qual idade? Para todas as idades, assim. Não, mas é porque ele não lê ainda. Eu falo, sim, mas a criança não lê, mas o pai, a mãe, a tia, a avó, alguém vai ler com ele. Mas ele não vai entender. Eu falo, não, mas tenta, né? E é impressionante, porque a criança, ela tem, a Natan tem aí uma filhota que pode falar pra gente, assim, né? Ele levou a filha dele na livraria, ela ficou igual pinto no lixo, como a gente diz lá em Minas. A bichinha pirou. Que idade que ela tem, que a Olivia tem, Natan? 3 anos. 3 anos, nossa, mas numa alegria de estar ali no meio de um tanto de livro, escolher um monte de livro, né?
Não dá para a gente subestimar, né? Eu tenho uma história sobre essa história de idade. Eu fui uma leitura ávida da biblioteca da minha escola, que tinha uma ótima biblioteca. E aí chega um momento que tinha acabado os livros que deixavam eu levar. E eu queria levar o Jorge, porque eu li muito Jorge na adolescência, na pré quase. Com 13 anos eu comecei a ler Jorge. Jorge Amado. Aí, também li muitos Zé Lins, eu li todos eles muito. Aí, porque eu sempre gostei de uma boa história, sabe? Sempre gostei de uma boa história. E aí, disseram, não pode levar Jorge não, que é proibido. Você só tem 13 anos. Aí, meu pai, um homem simples, que só fez um ano de escola, foi muito bom por coincidência. Eu digo que eu nasci de bumbum para a lua. Sempre digo isso, que eu tenho um bumbum para a lua. Bumbum para a lua aqui é quando você tem muita sorte. A gente também tem. Em Minas não é bem bumbum, mas tudo bem. Em Minas é aquela palavra que a Adélia Prado ama, que você sabe qual é. Eu amo também essa palavra, muito. É de cu para a lua. De cu para a lua. Bora falar. Quero lhe dizer que quando a Adélia escreveu aquele poema, foi uma das coisas mais libertadoras na minha vida. Eu escrevia isso nos meus poemas e o povo fazia cara feia. Aí depois que ela escreveu e eu lia para minha gente, está legitimado. É lindo. Agora lindo. Então, diminua menos. Mas diga que eu te cortei, você nasceu de bumbum para a lua, diga. Aí por quê? Meus irmãos, 2 que estudavam em Recife, estavam lá. E eu contei. Aí eles disseram, papai, vá lá e autorize ela a pegar os livros que quiserem. E papai foi, porque papai era um homem que acreditava no saber. Aí a dona Lenisa, a diretora, assiste, tem idade, ela não pode ler. Aí ele disse, oxe, meus filhos que estudam no Recife disse que eu vim assinar, foi tudo. E assinou, e eu podia pegar tudo. Tudo. Então, essa coisa de ter idade, qual é a idade que é para você ler Camus? Eu li O Estrangeiro, eu tinha 15 anos. E aí, vou fazer o quê? Vai reler quando ficar mais velha. Porque eu tenho feito muito com muita coisa. O que eu não entendi na época, eu entendo agora. Ou até acho que entendi mais na época, porque a cabeça era muito mais tranquila, sabe? Sim. Tinha muito menos referência, estava muito mais aberta para absorver. Então, é isso. Você sabe que eu acho que na hora que você entrou nos bastidores, eu ainda não tinha contado, mas eu vou te contar aqui, vou contar para todo mundo que está assistindo a gente, por que eu chamei Natan para participar dessa conversa com a gente. Bom, eu chamei o Natan primeiro porque eu adoro ele, e a gente se encontrou uma vez pessoalmente, mas a gente fala pra caramba, né, Natan? Ele e a Nelisa, parece que a gente já era amigo há tempos, assim, tem essa sensação. E segundo, porque o Natan, ele realizou um sonho da minha vida, que é ter um clube de leitura de poesia, Cida. Olha que coisa linda. A gente tem um clube na Livraria da Tarde, mas ele é um clube de prosa. E está nos meus projetos, mas eu ainda não consegui, assim, porque eu ainda não tenho, assim, vou chegar lá, igual você, poeta, vereadora, mãe, faz 300 coisas. Eu estou conseguindo fazer algumas coisas juntos, mas o clube de poesia ainda não consegui. E Natan inventou esse clube, que é um sonho da minha vida que eu quero fazer. E eu achei o máximo, e aí eu consegui participar uma vez só, porque é num sábado, 2 horas da tarde. Quem tem livraria sabe que sábado, 2 horas da tarde, não dá para a gente participar de um clube, né? Mas tudo bem. Mas o primeiro encontro foi numa situação da pandemia, que foi acho que em janeiro, né, Natan? Não me lembro direito, mas acho que foi em janeiro. E a livraria estava fechada por conta da pandemia. E aí eu consegui participar. E o livro que o Natan pôs no clube para começar foi Solo para Vialejo. Olha que coragem. Não subestimou nada os leitores de poesia, fala a verdade. Eu não estou com o meu aqui porque eu estou de mudança, então eu estou sem meus livros ainda. E aí eu falei, gente, eu vou conversar com a Cida, eu preciso trazer o Natan para essa conversa. Porque, primeiro, que eu acho que, assim, óbvio que eu já ia ler o seu livro, mas o Natan foi um acelerador, né? O clube do Natan, porque aí botou um prazo para eu ler. E foi uma delícia, foi o primeiro encontro, foram poucas pessoas ainda, mas foi incrível, porque todo mundo que participou, cada um trouxe um olhar muito diferente do seu livro, né?
e bateu para cada um de forma muito diferente, assim. E uma das coisas que me marcou muito foi uma moça, que eu super concordei com ela, não lembro o nome agora, Natan, que falou que ela só conseguiu ler o seu livro quando ela começou a ler em voz alta. E para mim Mas também isso fez toda a diferença. parece bobagem, mas chega a me arrepio. Mas é Mas eu porque não tenho dúvida, Natan, disso. Pois é, não, mas foi muito curioso, e aí eu vou pegar a ponte da Mônica e até aproveitar depois fazer uma pergunta que ela me disse que ia fazer, talvez até bote no meio, Mônica, que a gente vai assim. Bota aí, Mas, Natan, não porque jogar ali. assim, essa ideia do clube já vinha por causa porque, vou aproveitar aqui, não é só para contextualizar, além da editora, da Moinhos que eu mantenho um portal de literatura há quase 18 anos, eu tenho 36 anos e metade da minha vida dedica a esse portal, que é contribuindo para Até o divulgar Marcelo literatura. colocou aqui, ó, Literatura BR é É, maravilhoso. e eu já tinha uma vontade muito grande de fazer um clube de poesia, porque não tem muito, né? Se você olhar, não tem muito, não tinha, enfim, vários foram surgindo, principalmente com a pandemia, e aí depois de alguns clubes de livro, e eu ficava pensando, eu descobri que tem um no Rio de Janeiro, tá me falando o nome agora, não sei se é Leia Poesia, eu peço perdão, depois eu venho nos comentários e coloco, descobri um que tinha no Rio de Janeiro e nenhum mais. Até cheguei a perguntar, mas não, e eu disse, vou abrir esse livro de poesia. E eu passei, tipo, outubro, setembro, outubro, pensando num título, e aí quando saiu o anúncio e foi desse jeito mesmo, quando saiu o anúncio, eu disse, oxe, eu não sei quem é Cida ainda, é do meu país, Nordeste, né? É uma mulher, é política, é do meu lado, né? Então, assim, vai ser ela, entendeu? Porque eu acho, justamente nessas leituras que eu já fiz na época, né? A Mônica já falou que fez o dever de casa das entrevistas e tudo mais. Quando você ganhou, saiu muita coisa, então eu fui lendo muita coisa, fui ouvindo também muita coisa. E eu disse assim, é isso, velho, entendeu? Não adianta só fazer um clube de leitura e a gente voltar para os brancos, héteros, europeizados, mesmo que sejam brasileiros. E eu disse assim, vai ser com ela, né? Porque e foi muito bom, porque quando a gente leu, eu vou ser bem sincero, eu sou um leitor assíduo de poesia, como você, como a Mônica. Quando eu comecei a ler, eu disse assim, não está dando certo. Eu preciso ler em voz alta. Esse livro é para ler em voz alta. E foi muito bom, eu não me lembro realmente quem falou, Mônica. Foi uma das meninas que estão lá até hoje, mas tipo assim, quando ela falou, várias pessoas disseram, eu também, eu tive que ler em voz alta, eu tive que ler em voz alta. E é muito bom porque aí entra no livro em si, que essa coisa, para quem não leu ainda o livro da Cida, vá atrás de ler, porque realmente tem toda uma influência musical, a capa com esse projeto gráfico tem tudo a ver com o livro em si, né? Se você vai ouvir a Cida falando do livro, ela pode falar muito melhor dessa influência do jazz, do blues, enfim, e dessa relação Eita, travou. que Estados Unidos, né? Os coletores, eu travei? Travou, mas voltou, pode falar. Ah, essa musicalidade que ela foi trazendo, que ela comentou em alguma entrevista, que, tipo, assim como os Estados Unidos, quem colhe o algodão no sertão, né, a música está muito presente, então, e essa questão da migração, enfim, o Solo para Vialejo, assim, foi uma coisa bonita mesmo, assim, de se ler, assim, maravilhosa mesmo, e fazia muito tempo, e eu não estou falando isso só porque eu estou aqui, que eu não lia um livro que me fizesse ler ele praticamente todo em voz alta, que eu fosse lendo e me instigando e ficasse arrepiado, porque é muito bonito, né? Eu, Quem está eu arrepiado nem, agora sou eu, viu, Nata? assim, as minhas palavras e o que a Mônica falou, eu trago também de quem estava lá no encontro. Eu acho que outras pessoas também pelo Brasil que leram seu livro devem ter sentido a mesma coisa, porque você pegar esse tema, né, que também realmente é indissociável, né, a poesia da política. Esse tema da questão que você faz da migração, enfim, que quem já pesquisou sobre você sabe, é curioso. Se tu quiseres falar um pouco do conteúdo, ou não sei, se a Não, Mônica quer. eu acho que tu está falando tão lindo que eu quero te ouvir mesmo e ouvir vocês dois. Eu estou É, me cortando, porque eu falo muito, então. não, sabe por quê? Porque isso que tu diz de voz alta, o tempo inteiro eu escrevi esse livro. Primeiro, eu escrevi esse livro ouvindo música o tempo inteiro. É. Eu ouvi música o tempo inteiro. Eu ouvi de furar meus vinis de blues, sabe? Meus vinis de blues. E também, quando eu terminava uma partezinha, eu lia. E eu cortava o que eu achava que não cabia no ouvido. Lhe juro, eu mudei um monte de coisa só porque eu achava que não cabia no ouvido. Podia fazer sentido. As partezinhas que são mais de prosa tinha que caber exato no ouvido, sabe?
tinha que caber cada frase, senão não ficava, eu cortava. Não, e é muito curioso isso, né? A Mônica, não sei se foi a Mônica, alguém falou assim, que onde você abrir o livro da Cida, você percebe que existem partes que meio que iniciam e terminam. É tudo um grande poema, mas você percebe essas partes e é muito bom, como quando você vai lendo em voz alta, por mais que não seja aquela coisa que às vezes muita gente está preocupado com aquela metrificação, tem um ritmo interno ali, tem uma cadência interna. Então, Caiu! A internet tem isso, né, Cida? Você está sem som. Foi o choque de Natan cair, tá voltando. Ai, voltou, criatura, você quase mata a gente de susto. Eu vou deixar meu 4G ligado aqui, porque eu estou pelo celular. Mas é isso, assim, não sei se a Mônica... Vou tentar ajeitar aqui. Queria aproveitar, então, que a gente entrou no Solo para Vialejo, e eu tenho uma curiosidade, assim, né? Porque eu já conversei com alguns poetas e já ouvi várias lives, como você já percebeu, a gente é fã de poesia, né? E eu tenho uma curiosidade, porque quando o livro não é uma poesia como um todo, assim, eu percebo, né, que os poetas fazem as suas poesias e depois vão juntando aquilo, né, a grande maioria. Claro que tem aqueles que fazem já pensando no livro, às vezes o livro vem já encomendado, né, etc. Mas no solo, não, eu queria entender nesse processo de escrita se você escreveu ele assim do início ao fim, ou se você também foi fazendo mudanças, se você foi colocando, não, mas isso aqui está melhor desse lado, e eu vou juntar com essa parte. É uma curiosidade mesmo. Bem, primeiro eu fazia essa coisa de escrevendo poesia e juntar para publicar livro até o Gume, até meu livro Gume. Tá. Eu ia escrevendo, eu tenho um baú que eu vou botando os alumbramentos, eu vou botando pá. Como eu tenho muito pouco tempo, então férias, eu utilizo feriadões, né? Aí eu vou no meu baú e vou. É tanto que eu tenho 4 livros, eu estou escrevendo 4 livros ao mesmo tempo, por conta dessa história. Só que chegou um momento, quando eu escrevi As Filhas de Lilith, eu decidi pelo conceito, vou escrever um abecedário de mulheres, de A a Z. Aí fui escolhendo os nomes. O livro começa com Angélica e termina com Zenaide. E eu não sabia o que eu ia escrever. Mas eu sabia o conceito do que eu queria. Eu queria um livro feminista, pá. Depois de Lilith, quando eu escrevi Claranã, eu também tinha um conceito, que era o conceito de visitar as métricas de cantoria que eu conhecia na infância. Então, é um livro todo metrificado. Claro que tanto em Lilith, quanto em Claranã, quanto no Solo, quanto em Gris, os temas que perpassam minha poesia estão lá. Uhum. Por exemplo, a questão do erotismo, que é uma coisa que passa muito... No Solo tem muito pouco. As coisas muito suaves, muito pouco. No Claranã, eu faço um galope gay. Galope é um gênero de cantoria. E eu escrevo um galope gay por quê? Porque eu queria, dentro daquela métrica que às vezes é tão machista, pôr meus temas. Quando eu escrevi o solo, eu fiz 10 laudas. Saiu 10 laudas. Cruzando para a tua terra. Tu é de onde no Ceará? Não, eu sou de Fortaleza, só morei muito tempo no Iguatu, para a banda do Crato, né? Eu estava indo para o Crato, né? Que o Bodocó é bem pertinho de Crato, que é no Ceará, né? Estava indo na Serra, que ali devia, na verdade, ser um estado à parte, devia ter o estado do Cariri. Sim, com certeza. Tinha que ter um estado do Cariri, com parte de Pernambuco, parte do Ceará, parte da Paraíba, porque nós somos outro povo. E eu faço parte deste povo aí, sabe? Que tinha uma forte luta indígena, uma forte luta de negritude, onde teve, além de Frei Caneca, aqui foi o lugar, por exemplo, no Crato, que teve o
primeiro grito de república junto com Pernambuco, com Bárbara de Alencar, que cria a República do Jasmim no Crato. E foi a primeira mulher presa política branca do Brasil, né? Isso em 1817. Bom lembrar, né? Então, assim, essas coisas estão muito lá arraigadas lá. Então, sinergia, estava subindo a serra, estava buscando a foto já há um tempão, essa foto da capa, escrevo as 10 laudas, 48 horas depois eu estava em Petrolina, fui visitar uns amigos, disse que estava procurando a foto há 10 anos, encontro quem na casa do amigo, o filho do meu amigo é neto de um dos músicos, tinha foto. Então, essas sinergias todas... Que massa! Incríveis. Quando eu cheguei em casa, eu tinha 10 laudas. Eu li para o meu filho, que é poeta, poetaço. Vou mandar os originais do meu filho para a tua editora. Poetaço, poetaço. Aí ele disse, maninha, para tu ler se tu gosta. Maninha, isso é um poema longo, mãe. É maior do que isso que tu tá querendo dar conto, porque começou como Canto para Moody Water, que era aí tinha a parte do blues, a parte do shot já, tem umas coisas que tá no fim. Aí eu digo que ele tá certo. Aí eu comecei a escrever um poema longo. E junto dele estava um amiguinho dele, eles tinham 23 anos na época, que André já partiu, né? André resolveu voar antes do tempo. E André disse, tia, isso é para dizer em voz alta. E os dois estavam corretíssimos. Eu ouço muito a juventude, porque a cabeça é arejada, eu ouço muito. Hoje em dia, quem mais me lê é gente jovem, e eu escuto, que é uma beleza, sabe? Então, que delícia. Menina, eu me emburaquei nisso. Então, assim, eu já fui sabendo que eu ia escrever um poema longo. Quando saiu essas 10 laudas, as palavras já eram maluquinhas. Já tinha essa pegada. Então, eu resolvi botar nesse livro tudo o que eu sei de poesia. Todas as referências que eu tenho. Aí algumas pessoas dizem assim, mas tu nunca escreveu poesia concreta, porque você não conhece meu primeiro livro, que eu nem quero mais assinar ele. Você é Bob Marley, meu cachorro. Eu tenho um também, o Leno, mas ele está quietinho, dormindo já, porque trabalhou muito. Leno, ele vai para a Livraria da Tarde todo dia comigo, ele trabalha lá. Então, Bob Marley não daria certo, porque ele é brabo, brabo, brabo. De delícia, ele só tem um nome. Ele é uma delícia, mas ele é brabo. Muito bem. Natan, quer trazer alguma coisa? Eu vou roubar essa frasezinha que ela disse. Eu vou dizer agora que eu sou uma delícia, mas eu sou um brabo de gente, assim. Não sei, eu acho que... Eu tô pensando aqui, voltando a pensar nessa coisa da poesia e da política de novo, e estava me lembrando que, acho que foi no podcast do Rodrigo Casarim, né, que você falou que a alegria é revolucionária, né? E aí eu estava pensando como, não é toda a vida, mas como um poema, às vezes, eu costumo muito dizer isso, assim, um poema pode salvar o seu dia, né? Assim, uma leitura... Salvar, claro, né? As pessoas entendam de uma maneira que pode levantar seu ânimo, sim, pode ajudar você a... Não com papo de autoajuda, mas, tipo, erguer um pouco a cabeça e tá, vou olhar aqui para frente, vou ver o que vai acontecer. E essa coisa, quando eu escutei, tipo, a alegria revolucionária, eu fiquei pensando como também a política tem força total na influência da alegria do povo, né? E como a falta disso pode deixar a gente sem energia. Eu estava falando antes com a Mônica, o Marcelino, que estava com a gente também, né, no off, que fica difícil até às vezes a gente ficar falando de poesia, de literatura, e eu acho que é necessário, a gente tem que falar, porque você fica vendo, sem querer entrar nisso, mas é porque para mim também é indissociável. Assim. Você fica vendo o quilo do osso a R$4, o quilo do resto do peixe a R$3,90, e eu fico pensando como um poema pode me deixar alegre vendo uma coisa dessa, porque isso me maltrata, né? E eu sou um privilegiado frente a milhões de brasileiros, então eu fico pensando como, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que para uma parte da população é necessário, porque as pessoas possuem necessidades diferentes, né? Não sei, eu fiquei lembrando disso aqui agora, enquanto a gente estava falando dessa coisa da alegria ser revolucionária, eu ia perguntar se tinha como falar um pouco disso, dessa frase, assim. Eu acho uma coisa bonita, né, que é uma profissão de fé para você, né? Eu acho que assim, se eu contasse a minha vida do ponto de vista linear, vocês iam dizer como é que essa pessoa é alegre. Assim, eu perdi meu companheiro
morto pelo patronato, eu refaço minha vida e depois o pai dos meus filhos também morre. Então, assim, é tanta tragédia. Só que eu sou uma pessoa que me recuso a ser infeliz, porque não estou falando aí da infelicidade, da depressão, não. Aí é uma outra coisa. Sim. Aí é uma outra coisa. Sim, As pessoas podem e têm todo o direito do mundo de estarem deprimidas, e isso é uma doença, e tem que ser cuidadas, acolhidas, tomarem remédio, é outra coisa. Não é desse tipo de tristeza que eu estou falando. Eu estou falando é desses pactos com o pessimismo e com o derrotismo, que eu não faço. Eu me recuso a fazer esse tipo de pacto, porque a alegria ela é revolucionária, porque a gente vê como o Brasil estava há 10 anos atrás. A gente estava alegre pra caramba. As pessoas a gente tinha quase pleno emprego, gente. E isso é muito alegre, estou me arrepiando todinha. Isso é muito alegre. Aí você, uma gargalhada, assim. Sabe aquela música? Respeito muito minhas lágrimas, mas muito mais minhas risadas, porque é muito difícil rir. Por isso que é revolucionário, sabe? É muito difícil, num mundo caótico desse, doloroso desse, dar uma gargalhada e dividi-la com um amigo. Você, ao fazer isso, você está dividindo algo espetacular. Você está dividindo tua intimidade, sabe, inteira. Porque é muito mais fácil você dividir a tristeza. Chegar, ai, hoje estou péssimo, pá. Mas, bicho, você vê uma leseira, por exemplo assim, eu adoro a leseira do TikTok, aí eu dou cada gargalhada, sabe? E já saio assim, morrendo de rir de cara. Porque, não sei assim, eu tenho um poema que diz assim: hoje na minha boca não cabem girassóis. Cabe um poema podre, cheiro de mangue, capibaribe. Um poema ferrugem, um poema cidade, ferrugem, fuligem, um poema esgoto, chuvas de abril. Hoje na minha boca cabe apenas o poema, hóspede da agonia. Eu me esqueci de metade do poema, mas é uma coisa por aí. Então, assim, essa porrada, isso é a porrada diária da gente. Então, assim, fora essa coisa de você ter depressão, de você ter doenças, de ter problema de saúde mental, que são um dos maiores problemas que a gente tem hoje na humanidade, essa solidão enorme, né? Porque esse mundo é muito doloroso. Você fazer apenas por diletantismo, apenas porque acha bonito esse pacto com a infelicidade, tô fora isso. Tô fora. E como diz o Paulo Gustavo, né? Rir também é um ato de resistência, né? Não tenho dúvida, então, não tenho dúvida disso. É bacana, até vi que você hoje colocou no seu Instagram, né? Que a Câmara aprovou o prêmio Paulo Gustavo, que bonito, né? Deixa aqui lindo aquilo. Até que enfim o humor é reconhecido, né, gente? Já perceberam como o humor é colocado como uma coisa menor, né? Arte menor, romance menor, né? Sem dúvida. Ai, que delícia te ouvir, Cida. E eu vou aproveitar que também, numa dessas entrevistas que eu li, você fala uma frase muito impactante para mim, que sou mulher também, que fala assim: ser mulher é estar em vigília permanente. E ouvi também que você faz terapia há 20 anos, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco, né? Como é ser mulher, política, poeta, nordestina, e, enfim, tá aí nessa luta e com essa alegria maravilhosa, mas queria que você falasse um pouco desse lugar, que eu acho que, né, não estou pedindo para você falar, acho que é diferente a poesia da mulher, nada disso, mas como é ser essa mulher aí? Fala um pouco, porque te ouvindo, assim, eu fiquei tão... É tão gostoso ouvir uma mulher falando tão escancaradamente tudo que você fala, né? É muito bom, porque eu acho que a gente sempre é muito, ainda, por incrível que pareça, em pleno século XXI, tolhida, né?
Muito, muito, muito. Então, queria te ouvir falando um pouquinho disso. Mulher, nós somos tolhidíssimas, sabe? Quando eu fui secretária da Mulher, a gente fazia um programa bem bacana, educativo, chamado Maria da Penha Vai à Escola. E tinha uma revistinha educativa, que é daquele jogo de achar coisas do coquetel. E a personagem principal era Mayra, e a arma de Mayra era um microfone. Eu acho isso genial. A arma de Mayra era um microfone, que ela tinha uma bolsinha de microfone colorida, e quando ela se tinha qualquer problema, ela pegava o microfone. Eu acho isso. Quem criou foi minha amiga Flavinha. Flato é fera. É uma artista gráfica que eu gosto demais, que criou a Mayra com essa arma poderosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós nos colocaram no lugar da não fala o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, nós somos do espaço privado, o homem do espaço público, a voz é do homem. E ninguém tira isso do dia para a noite. Eu sou uma mulher feminista de carteirinha. Quando eu, às vezes, olho, tá os homens querendo explicar o que eu estou explicando, eu digo, ei, meu filho, eu sei explicar. Quando eu olho no partido, não, você não tem que dizer o que eu quis dizer, nada. Eu sei me explicar. Então, assim, quando eu digo que a gente tem que estar em vigília permanente, é permanente mesmo. Porque o machismo é estrutural, igual o racismo. Então, quando você menos olha, tá lá. Estão lá te tolhendo de tudo. E se em casa, com o marido bacana, eu tenho um marido bacana. Eu tenho 2 filhos muito bacana, mas quando você vê, tá lá, porque isso é estrutural, sabe? E eu faço terapia por muitas coisas, porque eu preciso ficar sã, e se eu sem terapia eu não fico sã. Eu digo que minha terapeuta agora é uma comadre boa, mas é boa. Ai, comadre boa demais. Uma vez por semana a gente se encontra. Verônica, eu te amo. E eu sou uma mulher que tem um terapeuta que vai para o lançamento do meu livro. Isso é melhor. Você é muito fina. Mas vai ser melhor ainda se... Aí a gente quer saber, você dá ou deixa que ela compre? Eu não dou porque ela vai para a fila e compra, mas ela já ganhou o livro meu. Ela já ganhou o livro meu. Mas ela compreende a relação, porque eu pago ela, ela me paga meu livro. Faz parte. Isso, exatamente. Acho justo. Não é justo, não é justo. Então, assim, eu acho que a gente precisa. Não é papo de feministinha, não, mas é a realidade, sabe, gente? Mulher é um bicho bonito que precisa ficar em vigília permanentemente, senão vão passar a mão nela, senão vão passar a perna nela, senão o microfone vai subir na mão dela, senão ela não vai conseguir nem falar. Né? Esse é um assunto que mais me dá tesão na vida. Se me chamarem para falar sobre gênero, eu vou em todo canto, porque é como se fosse assim, sabe? Talvez seja uma das coisas que mais me movam hoje. Eu amo ver minha nora feminista, a mulher do meu filho Francisco, a mulher de Vladimir. Como eu queria já ter 23 anos daquele jeito. Tem uma geração nova, sabe? Os clubes, os comitês, os coletivos de feminismo explodiram. Isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Não tem volta, né? Por mais que tem gente querendo segurar, está acelerado, né, Cida? Por mais que esse doido Ivana esteja botando tudo ao contrário, não tem volta. É isso. Bom, a gente tem várias pessoas comentando, quero agradecer a presença, nós falamos da Ana Elisa Ribeiro, ela está aqui assistindo, a Bel Santos Maia, beijo, Bel, que honra. Ana Elisa, eu te amo. Eu também. Vamos fazer aqui nossas declarações de amor. Ela já sabe o que eu sinto por ela no WhatsApp, eu falo. Marcelo Catelan comentando muito aqui, obrigada, querido. Todo mundo que está presente, eu quero agradecer. A Cida, a gente precisa encerrar em 1 hora, e eu não queria perder a oportunidade de ouvir a Cida lendo para a gente um pouco de Solo para Vialejo. Então,
eu queria que você, para a gente poder fazer depois o final com mais tranquilidade, queria que você abrisse aí o livro e, enfim, lesse para a gente alguma coisa, para a gente poder curtir. Mas seu microfone está desligado. Liga o microfone. Eu estou dizendo que eu abro em qualquer canto, que é o livro da sabedoria que tem lá no sertão. Que você abra aí e leia. O que é que tem aí para o dia? Eu estou testando se o livro presta, entendeu? Eu vou testando, eu abro e leio, eu abro e leio. Tem vezes que eu me enrolo que só, porque eu abro numa parte que eu nunca li, aí eu me enrolo. Mas bora ver, eu abri uma parte que eu até gosto. Você pode deixar umas marquinhas, Cida, para facilitar. Não, mas é na doida mesmo. Na doida não, isso é preconceito. Isso é preconceito, na doida não, isso é um preconceito absurdo. Desculpa, todos os doidos, inclusive eu. Vai lá. Mudwater também foi caminhoneiro e também saiu de uma fazenda onde os algodões disputavam com as nuvens o espaço para voar. Decidiu que a música era seu talismã. Começou tocando gaita, depois violão e, por fim, caiu de quatro ante as cordas da guitarra. Inventou um novo horizonte azul. Harmônica, guitarra e bateria. Estava criado o blues de Chicago. As águas lamacentas falam, falam, falam. Falam e dizem do timbre rascante do espaço corvo, do espaço acauã, do espaço gralha, do espaço sem flor. As águas lamacentas falam e rugem, e urram, e explodem, e rolam como pedras Rolling Stones. Negro C, negro C, negro C. Tive certeza de que sou espaço-tempo entre o nada e o nada, no dia em que ouvi Electric Mood, o LP rejeitado pelos sábios e puristas do blues. Tenho certeza de que o algodão que colhi na infância flutua, flutua, flutua sobre outros algodões transcriados da África e que viajaram além-mar nos corpos e corações pretos, primos, prestos, depostos, príncipes, despatriados, pretos. Esse parece um refrão, né? Assim, é muito musical, é impressionante, assim. Que delícia, que delícia. E você sabe que eu fui pesquisando e ouvindo, e eu vi que você tem tantas coisas em comum com o meu irmão, Sérgio, meu irmão mais velho. Você é disléxica, né? Sou. Como pode uma disléxica, poeta tão maravilhosa? O meu irmão é disléxico, meu irmão ama blues, e o meu irmão toca gaita. E eu vi você falando que ama gaita. E, gente, o Sérgio precisa ser apresentado para a Cida. Eu preciso conhecer o Sérgio. Eu amo gaita, amo. Eu fico... Tem dois instrumentos que me emocionam profundamente. Mais de dois, mas assim, tem algumas coisas que acho que gaita e o cello me... Sabe? Você sabe que eu comecei a ouvir mais blues depois que o meu irmão se encantou com o blues e aí começou a colocar. Toda vez que eu vou na casa dele, ele só ouve blues, assim. E aí que me despertou, porque eu sou mais da MPB, assim, eu sou mais... não tem jeito. Musicalmente... Eu gosto de MPB também, mas talvez por ter ouvido muito, acho que tem uns 10 anos que eu ouço muito rock, muito blues. É uma outra, assim, né? Mas eu ouço MPB também, principalmente os novos. Ah, é? Ouço muita gente nova de MPB. Quem que você ouve aí? Conta pra gente, Cida. Ó, Pernambuco tem uma cena musical que é uma coisa absurda, sabe? Absurda. Nós temos o Almério. Não sei se vocês já foram atrás. Não conheço, já vou atrás. Almério. Vocês podem buscar Flaira Ferro. Não sei se vocês já viram falar essa pessoa. Flaira Ferro. Eu vou dizer só gente jovem, viu? Gente que não tem... Almério já tem 30. Mas vou dizer gente... Eu só estou adorando essas coisas novas. Vou te dizer... Isabela Moraes.
É por isso que você fica jovem, assim, desse jeito, né? Fica só bebendo nessas fontes jovens. Isabela Moraes. Essa criatura lançou Está em todas as plataformas. Oba, já vou baixar. Isabela Moraes. Almério. Bota aí uma criatura chamada Cristiano Holanda. Cristiano Holanda. Outra criatura, tudo aqui. É uma cena, sabe? Uma outra criatura chamada Tiago Martins. Flaira Ferro. E tem uma que eu amo ouvi-la, Gabi da Pele Preta. Gabi da onde, gente? Gabi da Pele Preta. É cada criatura que eu digo, meu Deus do céu. Arrasou. Já estou seguindo aqui eles. Eu depois ouvi. Como fazia incrível, tempo que eu não escutava. Como fazia tempo que eu não escutava ninguém falando criatura, chamando as pessoas. Criatura, né? É muito daqui da gente, não é criatura, né? Sim, eu uso, gente. Eu acho que de Minas também fala criatura, porque eu falo criatura do céu. Porque a gente em Minas nunca fala só uma palavra, né? A gente sempre tem que botar alguma coisa junto. Então vira criatura do céu. Não sei por quê. No sertão também diz, no sertão também diz. Ô, Cida, e conta pra gente, a gente já está aqui finalizando, mas eu quero te ouvir. E quem que você lê? Quem que você anda lendo aí? Eu leio tudo, mas tenho lido muita gente nova também. Viu? Ah lá. Conta aí para nós. Olha, eu leio os idosos, feito eu também, mas eu vou dizer algumas pessoas que me impressionaram muito. Tem, inclusive, umas mineiras, viu? Olha aí. Tem umas mineiras que eu amo demais. Tem gente boa demais. Que bom tá fazendo poesia. Adriane Garcia, eu gosto demais do que essa mulher tem feito. Muito. Tem alguém da terra desse rapaz bacana, Natan, que é... Eu pensava que ela era de Minas, mas ela é de lá. A Ana Rise é de lá. Eu acho que ela é de lá. A Nina Rise é de lá. Acho que ela é de lá. Ela não é de lá. Acho que eu não me lembro agora se a Nina ela é paulista, tipo, de nascimento. Mas ela está na tua terra, Vici. Ela está na tua terra. Ela está aqui, ela mora aqui há muitos anos. Muitos anos ela mesmo. está na tua terra, sabe? Não, eu acompanho a produção da Nina, eu gosto muito também. Eu gosto demais da produção dela. Eu gosto muito de Michele Niveruski, uma pernambucana, que tem uma produção muito porreta. Muito porreta. Eu gosto de uma jovem que dividiu o Jabuti comigo nos 5 primeiros lugares, chamada Bel Puan. Sim. Puan. Pela editora de um amigo meu lá de Minas. Acho que ele publicou pelo Letramento. Bel Puan. Tem uma jovem, tem uma jovem escritora chamada Luna Vitrolira, que ficou finalista no Jabuti em 18. Publicou por uma pequena editora que Marcelino Freire tem. Acho que eu vi esse livro. Ela, primeiro, além de ela ser um achado, a poesia no corpo dela é um achado maior ainda, porque a capacidade dela, o estado de poesia do corpo dela é algo completamente absurdo, sabe? E tem uma outra mineira que eu viajei com ela, que é a Adri Aleixo, que eu gosto demais do que ela escreve. Eu viajei com ela no tempo. Sabe quem é? A Adri Aleixo. Gosto muito do que ela escreve. Eu só estou falando gente nova, gente. Mas aí, se eu falar de gente velha, eu tenho um monte de velho que eu leio também, sabe? E eu termino me comunicando com gente do Brasil todo. Por quê? Me comunicando assim. Agora não é porque eu estou no Jabuti que eu recebo livro, não. Isso é uma outra coisa. Eu recebo muito livro hoje. Mas eu fui curadora de literatura do Sesc Pernambuco por 10 anos. E eu e meu companheiro, que éramos os curadores, nós tínhamos muito interesse de trazer outras pessoas que não fossem só as figurinhas carimbadas. Vocês estão entendendo? Por exemplo, quando a gente trouxe Marçal Aquino, ele não era o top de Creuza como é hoje. Então, assim, a gente trazia essas figuras assim, que na época, hoje em dia, está todo mundo muito top. Mas, assim,
Não eram estrelados ainda. Sim, isso, porque é uma forma de você conseguir pôr na cena um monte de gente, sabe? E eu leio também os antigos também. Aí tem o meu livro de cabeceira, tá? Aí eu vou dizer. Ferreira é de cabeceira, cabeceira, cabeceira. Adélia, eu sonho em pegar uma van aqui e sair para lá e dizer assim, botar um monte de gente dentro, chegar na frente da casa dela, Adélia, deixa eu tomar um café com você. Meu sonho da minha vida é tomar um café com você. Você é o Walter Ugumãe. Vou te contar uma coisa, só entre nós aqui, ó, segredinho íntimo, para ninguém ouvir. Tá. Eu sou amiga do filho dela. Ai, meu Deus do céu. Porém, nem sei se a Renata, que é a casada com ele, está aqui ouvindo a gente, porque a Renata costuma acompanhar as nossas lives aqui da Livraria da Tarde. Ela foi minha amiga de faculdade. Eu não posso morrer sem ver a Adélia. Menina, mas você sabe que eu já fiz de tudo. Eugênio, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer para sua mãe? Fazer assim, um videozinho, uma coisinha básica assim, para a Livraria da Tarde. Só falar, oi, gente, eu sou a Adélia Prado, eu adoro a Livraria da Tarde. Qualquer coisa, fala qualquer coisa. Lê uma frase de um livro, dá qualquer coisa. Aí ele, é que mamãe é muito reclusa, Mônica. Mamãe não tá mais assim, sabe, aberta para o mundo. Ai, meu Deus do céu. Bem faz ela, para querer vir errada não tá. Para querer vir com essa esculhambada que está aqui, deixa ela lá. Nós estamos muito esculhambados, né? Deixa ela lá, reclusa, nos dando de presente os poemas que ela nos dá. É verdade, é verdade. Não, maravilhoso. Olha, eu tenho uma obra completa dela na minha cabeceira. Ela é maravilhosa mesmo. Incrível. Feminista, né? Com 80 e tantos anos, maravilhosa. Total. Olha, assim, eu não consigo parar de ler ela quando eu começo, sabe? Aí eu leio. E leio o mesmo poema várias vezes, assim. Ela e Ferreira, eu sou viciada. Isso é um problema, mas sou. Não é problema, maravilhoso. É muito bom. Olha, várias pessoas comentando, e só um comentário da Anelisa falando que Nina nasceu em Campinas. Então, para tirar a dúvida, mas mora em Fortaleza, mas nasceu em Campinas. Pronto. A Bel comentando aqui, Belpuan, muita gente incrível no Islã de Pernambuco. Então, gente, eu queria continuar aqui, mas a gente precisa ir encerrando, né? E última perguntinha, Cida, última perguntinha. Eu sei que você fala para diversos públicos, que você já, depois do Jabuti, então, você ficou mais pop do que nunca. Mas me dá uma dica aí, como é que eu vendo mais poesia na Livraria da Tarde? Como é que eu trago mais gente, eu conquisto mais gente para poesia na livraria? Porque o meu sonho é colocar todos os livros mais vendidos sendo poesia, porque eu não consigo. Eu já consegui colocar, assim, entre os 10 mais um livro de poesia. Mas como é difícil, menino. Aquilo que nós conversávamos no começo, eu acho que a gente precisava ler mais poesia para os outros ouvirem, sabe? Tu não tens um Instagram da tua livraria, não tem as tuas redes sociais, e eu acho que valia a pena botar umas leituras boas de poesia dos poetas. Mas eu faço isso, viu? Eu acho que eu já fiz. Quando começou a pandemia, Cida, eu estava tão enlouquecida, eu não conseguia ler nada. A única coisa que eu conseguia ler era poesia. E aí eu falei, quer saber? Vou chamar as pessoas para lerem poesia no Instagram da livraria. E aí eu fiz um projeto chamado Pílulas de Poesia. E aí eu convidei assim, amigos, autores, eu convidei de tudo. Assim, quem passava na rua, assim, você não quer ler uma poesia aqui para mim? Filhos de amigos, crianças leram. Foi a coisa mais linda do mundo, assim, sabe? Eu preciso retomar isso. Acho que é uma dica boa mesmo, porque eu acho que as pessoas não gostam porque não conhecem, né? Sim, é tanto que quem se encontra com muita gente, tem gente que diz assim, eu não vendo o livro, né? Aí eu digo assim, ó, se eu for num lugar que o povo tiver dinheiro e eu tiver direito à voz e eu disser meus poemas, eu vendo. Se eu não disser, dificilmente eu vendo. Não sei se vocês estão compreendendo. Sim. Se me chamarem num canto, não estou falando, e se as pessoas tiverem recurso para a compra, e me derem um microfone, eu aposto com vocês que eu vendo no mínimo 5, 6 livros meus.
Você já está convidadíssima quando vier a São Paulo. Vem para a Livraria da Tarde e vai ler. Não para vender, mas para a gente te ouvir, que é uma delícia. Porque as pessoas assim, podem até não achar graça quando lê, mas gostou ouvindo, vai aprender a ler. É isso. É isso. Concordo. Isso. Gente, precisamos encerrar. Queria deixar aqui a última palavra de vocês, mas, enfim, quero deixar meu agradecimento profundo por esse encontro aqui, para a Cida, por ter topado. Que alegria estar com você. Obrigada, Natan, obrigada por ter topado a loucura de estar aqui comigo hoje. É bom assim, quando a Roma de Dois se encontra. Natan, obrigada. Tua editora linda. Obrigada, Mônica. Quando eu estiver em São Paulo, eu vou aí no bairro de Pinheiros. É tão bucólico Pinheiros ainda, né? Tão bonito ainda, tão bonito. Ainda o Sesc Pinheiros bairro... é tão lindo, né? O Sesc Pinheiros é bacana demais. Né? Os Sescs todos são muito lindos. Né? São, né? Vem, olha, minha equipe toda te ama. Nossa, a gente tem um carinho. Eu vou aí te ver, dizer, vamos lançar meu livro aí? Não. Oxe, já fechou. Topei. Bora. Quando eu for aí, eu combino contigo, tá bom? Tá bom, querida. Obrigada, gente. Obrigada por ter acompanhado a gente aqui. Beijo. Marcelo me pediu fazer live com a Bel. O Mário mandando um beijo também. Quando eu dou beijo, ele faz acabou a live, aí ele fica feliz. Agora eu vou ter a atenção dela, né? Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Um beijo. Prazer, gente. Beijão. Tchau.